Vamos ver. Aí, tá gravando, pessoal. Fala, galera, beleza? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura dos evangelhos. E agora, o que acontece? João Batista nasceu, foi para o deserto da Judéia, região montanhosa da Judéia. Jesus também nasceu, fugiu para o Egito, mas agora voltou e agora foi morar em Nazaré. E assim, o tempo se passa e os anos passam e temos um evento registrado aqui nas Escrituras de quando Jesus tinha 12 anos de idade. E depois disso, nada. Só quando Jesus se apresentar como o Messias agora. Então vamos lá. O que acontece? A Bíblia diz assim. Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante. Diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Os pais de Jesus todos os anos iam para a Páscoa. Então, era um evento assim, entre os judeus, quando tinha a Páscoa, realmente você tinha que ir a Jerusalém oferecer sacrifícios. Era sempre assim, não só com os pais de Jesus, mas com todos os judeus da época. Sempre procuravam comparecer todas as Páscoas em Jerusalém. Então a cidade ficava muito lotada. Então, aqui Jesus tinha 12 anos de idade e ele foi com seus pais, Maria e José, para a Páscoa, na cidade de Jerusalém, viajando de Nazaré até Jerusalém. Então tá. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Então, fizeram todo o costume lá da festa. Já deu a hora, né, de ir embora. Existia grandes comitivas, né, de, assim, o pessoal não ia sozinho. Geralmente a cidade toda falava assim, vamos todo mundo junto. Aí iam caravanas de pessoas vagando pelo deserto até chegar em Jerusalém. E assim, o pessoal todo ficou lá em Jerusalém, deu a hora de ir embora. Vamos juntar todo mundo, monte as caravanas e vamos embora. E José e Maria vamos embora. Só que esqueceram uma coisa, esqueceram o menino Jesus em Jerusalém. O menino Jesus ficou. Mas, o que acontece? Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como a caravana era muito grande, então assim, tinha muita gente durante a viagem. Então eles foram pensando, não, Jesus deve estar com as outras crianças em algum lá para trás, junto com os nossos outros parentes, não é? Nós todos se conhecemos aqui, a caravana. Então Jesus deve estar no meio deles lá. E caminharam o dia todo em direção a Nazaré. Depois disso, eles começaram a desconfiar. Ué, cadê os filhos? Não, vamos procurar. Ele deve estar... Aí José deve ter falado, não, ele está ali atrás, deve estar ali atrás, junto com nossos parentes. Vamos ver, vamos procurar. E eles começaram a procurar. Depois de não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Meu Deus, perdemos a criança! Eles ficaram super preocupados porque Jesus Cristo não estava no meio da caravana. Então, vamos voltar às pressas para Jerusalém, porque, nossa, o nosso filho ficou em Jerusalém. Nós temos que protegê-lo com todo o nosso espírito, nosso poder, porque ele é a criança prometida. Lembra das mensagens do anjo?
é o Messias, não é? Ele e Maria correram para Jerusalém, atrás do menino. Voltaram. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Passaram-se 3 dias procurando a criança na cidade de Jerusalém, até que eles, desesperados, no último ato de procura, eles entraram dentro do templo de Jerusalém e lá está o nosso menino. Jesus estava lá junto com os mestres de Jerusalém, as pessoas que tinham mais conhecimento da época. E Jesus estava lá, criança, com 12 anos de idade, ao lado destes mestres de Jerusalém. E ele estava ouvindo atentamente as palavras desses mestres e também fazendo perguntas a estes mestres. Não eram simples perguntas, eram perguntas inteligentíssimas. De maneira que os mestres perguntavam: como essa criança sabe de tanta coisa? Assim, se ela não passou por nenhuma escola de rabinos aqui de Jerusalém, da região. Ela não é de Nazaré, essa criança? Como é que sai tanto conhecimento dessa criança? E aí, diz assim, versículo 47, capítulo 2 de Lucas, versículo 47. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. De Maria, num impulso de mãe, chegou, abraçou a criança. Filho, por que você fez isso? Deixou a gente preocupado demais com você. Não é? É natural, né? Assim, o desespero de alguém quando perde um filho, assim. Tá certo, foi um pouco de descuido dos pais, mas também Jesus, ele já estava assim. Jesus já sempre existiu. Sempre existiu. Na época de Adão e Eva, estava lá Jesus com eles. Na época de Abraão, estava lá Jesus com eles. Na época de Moisés, estava lá Jesus com eles. Na época do rei Davi, estava lá Jesus com eles. Jesus sempre existiu. Seus dias são anteriores à eternidade. Jesus é eterno. E assim, ele foi encarnado, sua grandiosidade foi encarnada num ser pequeno, um ser humano. E assim, ao nascimento, ele nasceu assim, sem nenhum pensamento, sem nenhuma recordação de sua divindade. Pela questão da infância. Mas ao passar dos anos, ele atingindo que os 12 anos de idade, ele foi começando a se descobrir. Ele foi começando a descobrir quem ele era. Os pensamentos foram afluindo. A presença de Deus foi se achegando a ele. E assim, ele sentiu necessidade de estar ali no templo de Jerusalém, fazendo aquelas questões aos mestres. Então, ele sentiu como se estivesse na sua própria casa. Ele já estava meio que perdendo aquela inocência de criança, dependência total dos pais, e já estava começando a perceber que ele era algo a mais. Ele tinha algo a mais. A divindade estava dentro de si. Ele estava percebendo algo que ele não tinha percebido antes. Por isso que ele ficou em Jerusalém, porque ele viu o templo de Jerusalém, ele sentiu: aqui é minha casa, eu preciso estar aqui, junto com o meu pai. E num ato de preocupação, né, os pais de Jesus perguntaram: nós ficamos preocupados, eu e seu pai estávamos aflitos à sua procura.
E aí Jesus respondeu para os pais dele. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Veja, criança, olha só o que ele fala. O que vocês estão me procurando? Porque vocês não sabiam que eu estava na casa de meu pai? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Ele já criança, já percebendo a sua divindade. Ele meio que falou assim para os pais dele: será que vocês esqueceram como foi anunciado o meu nascimento? Será que vocês esqueceram de quem anunciou o meu nascimento para vocês? Vocês esqueceram de quem é aquele que me concebeu? De que forma eu fui concebido? Vocês estão esquecendo de tudo isso? Já era Maria e José assim, pensando, querendo ser pai e mãe assim, com Jesus Cristo, mas Jesus Cristo já não estava mais agindo como uma criança normal, um ser humano. Ele já estava se conectando ao divino, ele já estava se descobrindo quem ele realmente era. Então já começou daí. Aí o versículo 51. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Depois desse episódio, Maria guardou tudo no coração. Provavelmente foi ela que relatou este momento aqui para Lucas escrever no Evangelho. E assim, desde esses primórdios, a Maria já começava assim. Ela entendia realmente qual foi a mensagem do anjo. O que o anjo tinha dito para ela. O que essa criança seria. Mas ao mesmo tempo ela era mãe. Batia a humanidade no coração dela. Ela jamais queria ver o seu filho sofrer. Ela ao mesmo tempo que ela entendia que aquela criança era o mestre dela e de toda a humanidade, o Criador dos céus e da terra, ao mesmo tempo ela pensava: esta é a criança que eu concebi, este é o meu filhinho amado, essa é a criança que eu vou proteger para sempre. Então ficava nessa dualidade de pensamentos aí. Mas em momentos como esse ela acabava que percebia que realmente aquela criança, ela era mais do que aquilo. Quando ele fala assim: porque vocês estão me procurando, não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Quem é o pai dele? Maria já percebeu ali naquela hora, não é? Mas enfim, levou Jesus Cristo para Nazaré novamente, e lá ele se criou e foi crescendo, sempre obediente aos seus pais, foi crescendo em estatura, graça diante dos homens. Agora vai começar. Agora nós vamos começar com o ministério de Jesus Cristo, começando por João Batista. Os anos vão se passar. Tchau, tchau.